o último e-mail do dia. Fui casada por 23 anos. Meu ex-marido já havia se casado por 2 vezes. Antes de casar comigo, outro de segundo casamento. Ele foi meu primeiro casamento. E depois que nos divorciamos, e procurando a restauração do meu casamento, eu vi que estava em adultério, porque a sua primeira esposa ainda está viva. A minha dúvida é, se ele ainda é casado perante Deus, então meu casamento não foi válido. Sendo assim, posso casar de novo ou não? Olha aqui o problema, de novo, da pessoa querendo se enfiar em mais problema. Respondendo ao e-mail, sim, se porventura o seu casamento não existiu aos olhos do Senhor, porque a Bíblia assegura que é adultério, ou seja, se a mulher dele estava viva, então é adultério. Ponto final. Sendo assim, não existiu um casamento, então você estaria disponível. Volto a frisar o que falei no atendimento anterior. Recomendo você a procurar outro marido? Agora não. Eu não recomendo. Por questões psicológicas. Você teve traumas, teve frustrações. Se foi o seu primeiro casamento, você sonhou com a festa, com a cerimônia, sabe? E você não queria separar e tomou essa pancada, né, do homem ter se separado. Então, assim, você tem traumas que precisam curar. Segundo, você desenvolveu comportamentos baseado na vida de um homem que já havia sido casado 2 vezes. Já havia abandonado outras 2 esposas. Então, muito do que você aprendeu é manchado, é maculado, com base no que o seu marido te instruiu. Então, eu diria para você que você precisa reaprender o que é ser uma esposa com sabedoria, santificada, sabe? E você precisa de tempo para isso. E terceiro, curta um pouquinho, cresça, amadureça, aprenda coisas, busque no Senhor a pessoa certa, o momento certo, para que se dê esse casamento, tá? Mas assim, que bom que você entende que é pecado e ponto final, né? Que bom que você já entendeu isso. Agora, pode se casar de novo? Pode. Recomendo que faça isso agora? Não. Espere, tá? Espere, aguarde. Não faça isso por agora, tá bom? Que Deus te abençoe. A Melúcia está aqui intermediando, ó. Falou assim, Diego, a Flávia Renata lhe fez uma pergunta. Ela fez, eu já respondi da Flávia hoje. Cadê? Agora eu não vou achar aqui. Cadê? Não, Melúcia, agora eu não vou achar, não. Teve muitos comentários e eu respondi, acho que uma da Flávia já, por agora. A Fernanda está dizendo assim, uns dizem que em determinada situação a palavra libera o segundo casamento. Outros dizem que não. O que você diz? Fernanda, o que eu digo, eu acredito, está sincronizado com a Bíblia. De que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Ponto final. Simples assim. Agora, você quer ver uma coisa legal? Teve alguém que refutou essa fala. Quando você pega em Mateus 19, por exemplo, disse Jesus assim: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E então lhe perguntaram: então por que mandou Moisés lhe dar carta de divórcio e mandar sua mulher embora? Aí Jesus respondeu: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora a sua mulher. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por imoralidade sexual e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. Então os discípulos lhe disseram: se essa é a condição entre homem e mulher, então não convém casar.
E ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. O que acontece? Realmente tem uma passagem bíblica que vai tratar a respeito disso, que é Mateus 19. Só que preste atenção, o veredito que Cristo traz é: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ponto final. Aí alguns dizem assim: não, Diego, não é ponto final, é vírgula. Não, é ponto final. Por quê? Porque logo foi retrucado. Ah, mas e Moisés? Porque Moisés permitiu o divórcio, permitiu que desse carta de divórcio. Agora, vamos atentar em dois detalhes. Primeiro detalhe é que Jesus fala assim: a carta de divórcio de Moisés consiste em dureza de coração. Dureza de coração. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar em um ambiente espiritual, religioso. Um cristão que se separa e quer casar de novo, quer dar carta de divórcio por causa da dureza de coração. Aqueles que são duros de coração vão entrar no reino dos céus? Aquele que é duro de coração, ele recebe o Espírito Santo na sua vida? Aquele que é duro de coração, porventura, ele está fazendo a vontade de Deus? Porque em Ezequiel é dito que o desejo de Deus é remover o coração de pedra do homem e colocar um coração de carne. Então, o simples fato daquele que se separa, fala assim: não, eu estou separando, Deus permitiu, né, a dureza do coração, já está errado, já está indo na contramão do que Deus prega, do que Cristo orienta, do sacrifício da cruz, já está indo totalmente o oposto. A gente já começa por aí. Mas tá bom, Diego, vamos ser legalistas, vamos pegar na fiada da lei, vamos pegar ali, ó, letra por letra, vamos, Diego, foca na letra? Tá bom, vamos focar na letra. Jesus falou lei de Moisés. O que diz a lei de Moisés? Vamos ver. Em Deuteronômio 24 é onde se encontra essa resposta. Em Deuteronômio 24 é onde você vai saber o que diz a lei de Moisés no que diz respeito à separação, ao divórcio. E aí agora, o que eu vejo muita gente fazendo é sambando, dançando, rebolando, fazendo todo um malabarismo em cima do que Cristo escreveu, porque fala assim: mas lá fala porneia, fala moixeia e fala... E não gasta um minuto para ir ler o que diz a lei de Moisés. Porque quando você vai para a lei de Moisés, no capítulo 24, ela fala assim: se um homem, presta atenção, se um homem tomou uma mulher, casou-se com ela, presta atenção, ele casou com a mulher, e depois ela deixou de lhe agradar porque ele descobriu nela coisa indecente, então lhe escreverá uma carta de divórcio, dará na sua mão e mandará embora de sua casa. Então, indecente, referente a um período que não estava com ela. Como você pode dizer, Diego, que é sobre um período que não estava com ela? Eu explico. Porque quando você vai ler o capítulo 22, existem as leis que Moisés escreveu de o que aconteceria caso descobrisse algo que a mulher tivesse feito estando casada. Então, se ela viesse a cometer uma imoralidade sexual, uma nudez, um adultério, uma prostituição, estando casada, já existia a lei que traria punição para isso. E a punição não era carta de divórcio, era morte. Em Deuteronômio 24, ele coloca condicionado a uma descoberta que antecede o casamento. Ou seja, ele foi casar com uma mulher, né? E você sabe, né, Fernanda, como era nos tempos bíblicos, toda aquela questão, né, toda aquela questão da honra do homem, né, da mulher que ia lá, né, e falava para a família, e levava e tal. Você sabe como é que era. E aí o homem acreditava que estava levando uma mulher pura, uma mulher decente, uma mulher que sempre se guardou.
né, para o casamento, e aí o homem leva essa mulher para casa. Quando nós pegamos aqui a palavra indecente, coisa indecente, quando nós vamos para o hebraico, a palavra aqui chama-se nudez. O homem descobriu uma nudez da mulher, ou uma atitude de exposição da sua nudez. O que seria isso? Em Deuteronômio 22 é dito que se porventura a mulher tivesse tido relação sexual com outro homem e viesse a se casar e o homem descobrisse, então ela seria morta. Só que aqui fala apenas de nudez, não fala de exposição sexual. Ou seja, esta mulher, ela se expôs a algum outro homem. Lembra de Davi e Batseba? Batseba usa-se a mesma referência, o mesmo termo. Davi olhou e viu o que de Batseba? A nudez dela. O fato de alguém ver a nudez da mulher já era suficiente para que no capítulo 24 o homem desse a carta de divórcio. Porque a dureza do coração do homem não admitiria o fato de alguém na face da terra já ter visto a nudez da sua mulher. E aí ele mandaria ela embora. Ah, bons tempos aquele, né? Já pensou? Todos hoje casando com uma mulher e ter a certeza que nenhum outro homem a viu, a possuiu. Coisa boa, né? Mas infelizmente hoje não é assim. Então, considerar este mandamento hoje é um absurdo. Mesmo porque tem pessoas que vão dizer para mim assim, não, Diego, hoje ninguém casa mais virgem. O quê? Não teve relação com outros namorados? Não, Diego, isso é um absurdo, isso não existe. Pois bem, mas a palavra do Senhor diz isso. E aí quando nós chegamos lá em Mateus 19, o que as pessoas fazem? Elas não leem isso daqui. E aí leva simplesmente ao adultério. Fala assim, se adulterou, pode casar de novo. Não, a palavra não diz isso. A palavra simplesmente não diz isso. A palavra deixa claro, Jesus deixou claro. Olha, pela lei de Moisés, né, pela lei de Moisés, pode se separar e se divorciar. Mas quem fizer isso, com base na dureza do coração, já está errado. Essa é uma lei que existe, mas quem invoca ela para se separar já está errado, tá? Mas está lá a lei. E não diz respeito ao adultério, não diz respeito à traição, diz respeito a uma exposição da nudez da mulher, não é nem do homem, é da mulher, num período que antecede o casamento a um terceiro homem. Ou seja, não tem nada a ver com a questão de adultério. Tá bom? Compreendido, Fernanda? Respondido?